Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Instagram do Complexo de Saúde São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança e que não para de crescer. E hoje trazemos muitas novidades para vocês, nossos internautas, e com uma participação especial. Daqui a pouquinho eu vou chamar a nossa convidada de hoje, junto também aos nossos dois profissionais que estarão discorrendo de mais um importante tema aqui no nosso Instagram. A partir de agora, então, estaremos juntos até por volta de 20 horas e 30 minutos, 20 horas e 45, levando muito conhecimento, muita informação junto aos nossos profissionais aqui do Corpo Clínico do Complexo de Saúde São João de Deus. Gente, nós chegamos à 23ª edição do Projeto Saúde em Pauta, né? Muitas pessoas participando, muitas pessoas interagindo conosco e muitos médicos também compartilhando um pouco desse conhecimento enorme que eles têm relacionado à área da saúde. E nós estaremos, a partir de agora, então, trazendo até você mais um importante tema. Dessa vez, nós vamos falar a respeito das linhas de cuidado do acidente vascular encefálico, AVE, ou conhecido também AVC. Vocês vão participar conosco, vão interagir. Já vejo que tem muitas pessoas aqui solicitando participação. Daqui a pouco, nós vamos iniciar a nossa transmissão, né? Compartilhar a nossa transmissão com outros usuários. E vocês podem fazer suas perguntas, tá bom? Para os nossos profissionais que estarão aqui hoje respondendo todas as dúvidas de vocês. E hoje nós vamos ter aqui dois convidados para lá de especiais, dois neurocirurgiões, o Dr. Thales Eduardo Caldeira, ele que é neurocirurgião, como eu disse, que vai estar também junto ao Dr. Luiz Venâncio Duarte, no qual nós ainda aguardamos a participação dele, a chegada dele aqui no nosso auditório do Complexo de Saúde. Bom, como eu disse para vocês, hoje nós vamos ter uma participação especial. Eu sei que essa pessoa já está participando aqui conosco. Deixa eu ver aqui. Eu vejo aqui que não é possível ela participar. Bom, não tem problema, não tem problema. Eu vejo aqui que nós estamos com uma dificuldade de conexão, mas não é problema. Eu vou pedir a nossa convidada de hoje é a Elis Regina Guimarães, a nossa diretora-presidente do Complexo de Saúde, ela que vai falar a respeito um pouco desse serviço, né, que está sendo inaugurado aqui na nossa instituição, essa linha de cuidados com o AVC. Eles, no momento, eu não consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo agora a sua participação. Agora sim eu consigo, Elis. Enquanto isso, o doutor Luiz Venâncio está chegando aqui. Doutor Luiz, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Daqui a pouquinho eu já vou chamar você para participar conosco, tá bom? A Elis Regina Guimarães, nossa diretora-presidente, para ela participar conosco desse momento, interagindo conosco, falando a respeito das linhas de cuidado com o AVC. Elis, muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Rubens. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Principalmente nesse dia especial que está sendo esse 26 de janeiro. Verdade, um dia para lá de especial na história do Complexo de Saúde São João de Deus, na história da ACOM também. Hoje inauguramos a ala oncopediátrica aqui da nossa instituição. Vamos preencher um vazio assistencial enorme, atendendo crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E de cara, Elis, eu queria que você falasse aí para gente a respeito dessa super novidade, antes de falar das linhas de cuidado com AVC daqui a pouco. Tudo bem? Claro, eu acho que é muito importante ir atualizando as pessoas de quais são os grandes projetos que nós temos aí para o nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Na verdade, desde que nós assumimos em 2016, a gente vem tentando cada vez mais ampliar a assistência dada. Novos serviços, novas especialidades, um corpo clínico além do antigo que já era muito renomado, também novos médicos. E, na verdade, um dos grandes sonhos que a gente tinha era realmente ampliar os atendimentos em relação à criança. Então, como você mesmo sabe, hoje nós já temos a nefropediatria. Antes, as crianças que tinham qualquer problema, que eram nefropatas, eles eram apenas avaliados no São João de Deus pela doutora Jussara e depois encaminhados para outros centros. Hoje, nós já tratamos essas crianças dentro do São João de Deus, com toda a estrutura, com CTI, com pediatria, né? Então, isso já é uma realidade, a gente até precisa fazer uma boa matéria sobre isso. E agora, então, a gente vem complementando uma nova linha também de assistência à criança, que é a oncopediatria. Era um sonho do São João de Deus, que administra o Hospital do Câncer, que atualmente trabalha com todas as linhas de adulto, com exceção da parte de... esqueci agora. Só tem uma parte que realmente a gente não trata da oftalmologia. A oftalmologia, na parte da oncologia, nós não trabalhamos, mas as crianças a gente não atendia.
Então, com a ajuda da Com, através da comunidade, que a gente deve, assim, uma gratidão imensa, porque foi através dela que nós tivemos essa doação aí de quase 700 mil reais, a Com construiu, então, essa ala infantil e repassou hoje ao São João de Deus para que a gente possa administrar isso também. E isso vai trazer um grande ganho para a região, não só para atender a toda a demanda das crianças que têm que fazer um tratamento oncológico completo, que vai desde a consulta, se ela precisar de CTI, todo o tratamento de oncologia ambulatorial, todo o tratamento de radioterapia, cirurgia, pronto atendimento e assim por diante, nós vamos ter a capacidade de atender a todas essas crianças, né? Então, é um orgulho muito grande e vamos conseguir o CACOM, que hoje a gente é o NACOM, para o Ministério da Saúde nós somos uma unidade de tratamento oncológico e nós vamos começar a ser, então, um CACOM, que é um centro de tratamento oncológico, quiçá referência nacional, uma vez que a gente está tratando todas as especialidades. Então, isso é um grande ganho. Paralelo a isso, em breve, a gente já está aí fazendo todo o projeto da estrutura, porque o projeto assistencial já foi criado, basta ser habilitado também no Ministério da Saúde. Quem não conhece, né, as deformidades craniofaciais, que são aquelas crianças, um dos itens da deformidade craniofacial, que é o lábio leporino, aquela criança que às vezes nasce sem o céu da boca, que era um trabalho que era feito no Baleia, esse trabalho hoje ele cessou, e a gente então está querendo trazer essa referência para Divinópolis. Nós temos aí excelentes médicos na parte de ortodontia, é incrível a capacidade do Dr. Tiago e da equipe, é uma equipe multi também, são vários profissionais, e que a gente vai trazer esse centro. O diferencial desse centro é que a grande demanda dele, além das cirurgias, que a criança passa por várias cirurgias aí durante os 18 anos, às vezes que ela fica em tratamento, nós vamos ter a parte ambulatorial, que aí tem nutri, tem psicóloga, tem fisioterapeuta, então tem que ser um centro muito denso para a gente poder dar assistência completa. Isso para criança, né? A gente vai começar também agora as grandes reformas no setor do SUS. A gente primeiro cresceu o SUS, agora a gente vem fazendo toda a reforma de uma estrutura de 50 anos. Então, nós vamos mexer com a parte elétrica, com a parte hidráulica, trocar piso, trocar janela, trocar porta, mexer nos postos. Então, nós vamos dar uma dignidade, né? Além do bom atendimento e do grande nível assistencial do São João, a gente vai trazer também uma hotelaria muito melhor para esse paciente, para ele ficar mais confortável junto com a família. E, além disso, né, quando a gente chegou em 2016, nós pudemos inaugurar o SAMU graças à abertura da Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, porque ele é o único hospital polivalente, é aquele hospital que pôde proporcionar ao SAMU 3 especialidades de porta. Então, quando o SAMU leva o paciente para o São João de Deus, ele está levando para uma equipe de 3 especialidades, ou seja, um atendimento completo. A gente vem agora com um projeto de salvar ainda mais vidas, que seria a linha de cuidado do AVC, né? Existe uma janela que eles chamam, né? Com certeza o Dr. Tales vai explicar um pouco melhor em relação a isso. Existe uma janela que o paciente tem que ser tratado até as 4h30 iniciais do processo do AVC. Que aí você tem grandes chances dele não sequelar e dele sobreviver. Na região centro-oeste não existe esse serviço. Nós tivemos o privilégio de começar esse serviço, então, junto com Oliveira. Oliveira e São João vão ser as referências para essa. São 1.300.000 pessoas com 20 leitos. Então, nós vamos ter uma linha de AVC nível 3. E aí nós vamos ter um nível 1, que é a Itaúna, que apenas aplica o trombolítico. Ela não vai ter leito para cuidar desses pacientes, mas aplica o trombolítico, que já realmente ajuda também para salvar vidas. Então, o que a gente vem percebendo é que a gente está conseguindo fazer da região centro-oeste, apesar das dificuldades, apesar dos acessos, apesar dessa pandemia que veio realmente prejudicar muito todo aquele fluxo que nós demos para as cirurgias eletivas, que elas estavam começando a andar, começando a diminuir as filas, agora a gente já tem realmente uma outra fila muito grande, mas a gente vem diversificando os tratamentos nessa região.
evitando que toda a população tenha que se deslocar para outros grandes centros para poder se tratar. Isso é um orgulho muito grande. Eu acho que com a nova gestão de Divinópolis agora, né, com o novo prefeito, com a vice-prefeita que tem uma percepção muito boa de saúde, bem como com o novo secretário municipal de saúde também, que é o Alan, que tem uma percepção regional em termos de assistência, né? Ele ajudou a desenhar toda a parte da região. Eu acho que é o grande momento da gente transformar essa região em uma região de referência nacional no tratamento como um todo da saúde. É muito orgulho, assim, o potencial que essa região tem de ser resolutiva, porque nós formamos muitos médicos, nós exportamos, né, vários médicos para o país inteiro. A gente agora está segurando esses médicos aqui, porque a gente entende que a saúde está crescendo muito. Nós teremos, inclusive, outros hospitais também. Nós também formamos aí vários profissionais na área de enfermagem, né? Então, é o São João de Deus com a sua responsabilidade social também cada vez maior. A gente fica muito entusiasmado de ver que, apesar das dificuldades, insisto, nós temos uma estrutura de 50 anos, muitas reformas têm que ser feitas, desde a parte elétrica, a parte hidráulica, desde telhado, mas a gente vai conseguir, e paralelo a isso a gente cresce aí as novas especialidades também. É um orgulho poder servir essa população, porque, como eu sempre te digo, né, Rubens, a gente é apaixonado pela vida. Exatamente, e apaixonado pelo São João, né? Todos esses Me projetos, conta. inclusive, estão aí dentro do nosso planejamento estratégico 2021, 2024, né? E só para falar aí também um pouquinho a respeito da escola de enfermagem, gente, as inscrições para a escola de enfermagem, escola técnica, na verdade, para o curso de enfermagem, elas estão encerradas. A aula inaugural já é agora, no dia 1º de fevereiro, e nós vamos bombar aí, mais uma vez, em um semestre muito especial, formando novos profissionais. E tem novas turmas aí de residentes também, finalizando esse ciclo agora no finalzinho de fevereiro. Não é isso, Elis? Exatamente. Novas especialidades estão chegando para poder realmente fazer essa residência e poder ajudar nessa assistência. Os residentes, além de trazer conhecimento, porque eles já são médicos, eles só estão se especializando em alguma área. É importante lembrar que o residente ele já é médico, né? A gente vem trazendo outras especialidades também em termos de residência. E ampliando mais turmas na escola de enfermagem. Então, isso faz um diferencial muito grande, porque hoje, com o crescimento da saúde, faltam profissionais para poder trabalhar, né? Então, a gente tem esse papel. E muito importante, assim, para deixar uma água na boca de todo mundo, para o ano de 2022, nós temos aí o objetivo de trazer a cirurgia robótica. Então, nosso bloco cirúrgico já está sendo preparado para isso, né? Inclusive com um novo centro de imagem, nossa ressonância inaugura semana que vem também. Então, assim, pelo que eu percebo num ano de muita dificuldade, a gente consegue dar algumas boas notícias para a população, para dar essa segurança de uma assistência sólida, com profissionais comprometidos, com profissionais que realmente querem fazer a diferença na vida dos nossos pacientes e de seus familiares. Perfeito, exatamente, Elis. Só que registrar algumas participações, os É, nossos gerentes aqui, muito presentes na nossa live, a Vanusa, a Karina que está de férias, está assistindo a gente, a a Paula também que Paula, fez um brilhante trabalho, né? Agora aí na inauguração da pediatria. Enfim, o Adriano também participou aqui com a gente e alguns comentários. O Magno Mourão, isso vai ser muito bom mesmo. Minha mãe passou por um AVC e teve que ir para bem longe. Agora não vai mais, agora vai ficar aqui no nosso São João, recebendo os nossos cuidados. A Celina, massoterapeuta, esperança de dias melhores, esperança e muito em breve a realidade, viu? Nós estamos preparando para que isso aconteça. Tem um funcionário aqui nosso, formado na escola, inclusive, o Elberton Lemos, é o São João, isso aí, tá tudo fogo, exato. né? Muito obrigado. E o Guilherme Lacerda, se eu não me engano, o Guilherme, nosso novo colaborador também, participando. Igor, muito obrigado, viu, pela parceria. Eu já agradeci mais cedo a Lívia por telefone, agradeço a você também pelo brilhante trabalho que nós fizemos na data de hoje, na transmissão, né, na inauguração da nossa oncopediatria. Elis, nós temos nosso tempo curto, né? Nós programamos aí uma abertura bem rápida. Eu queria que só que você fizesse as últimas considerações e fica aberto para você participar junto ao doutor André, nosso diretor também, junto ao Célio, nosso diretor financeiro, participar dos outros projetos Saúde em Pauta, né, fazendo essas aberturas, que é sempre importante para trazer essas novidades para os nossos internautas. Olha, Rubens, de tudo isso,
aí uma abertura bem rápida, eu queria que só que você fizesse as considerações e fica aberto para você participar junto ao doutor André, nosso diretor também, junto ao SEB, nosso diretor financeiro, participar dos outros projetos de saúde em pauta, né, fazendo essas aberturas que é sempre importante para trazer essas novidades para os nossos internautas. Olha, Luiz, parece que nós estamos um problema no áudio da Elis, nós não estamos te ouvindo, Elis, nesse momento. Eu vou encerrar o vídeo para que você possa novamente fazer as suas considerações finais, tá bom? Eu vou encerrar aqui então com a Elis e nós vamos entrar novamente para que ela consiga aí realizar o encerramento dela, para ela fechar a fala dela. Então, só para, enquanto ela solicita novamente a participação aqui conosco, só reforçando, então, a todos vocês, agradecer, né, por todo o empenho, por todo o carinho que vocês têm conosco no nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Como eu disse, não para de crescer. Hoje, o Padre Cassimiro, inclusive, durante a sua bênção da ala da oncopediatria, falou a respeito dessa questão que ele nunca viu tanta inauguração, né, no nosso complexo de saúde. Mas desde então que chegou mesmo, de fato, a Elis Regina, né, junto com essa nova gestão, foram vários os momentos em que nós estivemos aí inaugurando serviços, né, crescendo, expandindo nosso atendimento para toda a nossa região. E há de se ressaltar também, né, os momentos em que nós fizemos história com novas cirurgias, novos procedimentos que foram importantes e inéditos aqui em Minas Gerais. Eu já solicitei de novo aqui, estou autorizando a participação da Elis para que ela possa fazer o encerramento. Elis, desculpa, teve um problema aí no nosso Instagram, mas você pode fazer o seu encerramento. Não, eu acho que é porque no momento que eu estava falando, a minha filha me ligou. Eu acho que foi por isso. Pode ser. Mas o que eu estava dizendo, realmente, eu estava agradecendo a população. Toda a paciência que teve conosco, porque a gente pegou realmente um São João aí praticamente fechado e a população começou a acreditar, começou novamente a ter acesso ao nosso São João. Peço ainda mais paciência, porque muita coisa ainda tem que ser feita, porque a saúde ela é muito complexa, a gente tem comércio, indústria e serviço funcionando ao mesmo tempo, né? Queria agradecer demais ao grupo gestor. Nós somos 19 pessoas na gestão principal do São João de Deus, na gestão estratégica, entre assessores e gerentes. Sem essas pessoas, a gente não conseguiria ir para frente. São profissionais que estão buscando cada vez conhecer mais, uma equipe que está se unindo para realmente fazer uma assistência diferenciada. Nosso corpo clínico, eu nunca vi um corpo clínico tão parceiro, um corpo clínico tão comprometido com assistência. Eu tenho 22 anos de assistência, nunca vi um corpo clínico com a capacidade de interagir com uma gestão em benefício de uma população e dos colaboradores. E gostaria de agradecer principalmente uma presença muito importante que nós tivemos no São João hoje e que conseguiu acessar a gente lá em Brasília, levar a gente para Brasília para poder realmente conseguir essas verbas não operacionais que estão ajudando o São João a sobreviver, que é o nosso deputado Domingos Sávio e o nosso ex-deputado Jaime Martins. A eles o meu muito obrigada, porque realmente faz muita diferença essa parte da receita não operacional para o São João de Deus. Fiquem com Deus, muito obrigada pela oportunidade. Muita gente tem meu telefone, se precisar da sugestão, nós estamos à disposição, nós estamos aqui para servir, porque como eu digo novamente, nós somos apaixonados pela vida, não tem como ser diferente. Exatamente, Elis. Muito obrigado mais uma vez por ter reservado esse tempo aí conosco. E fica o convite para você conferir os montes de comentários que já surgiu aí a respeito de você, para que você fique ainda mais feliz e contente pelo reconhecimento da sociedade e dos nossos membros do Corpo Clínico e colaboradores também participando, elogiando o nosso hospital. Boa noite, muito obrigado mais uma vez. E eu vou aqui agora já convidando o doutor Thales. Eu vou despedindo de você, Elis, vou fechar aqui sua tela. E vou convidar agora, então, o doutor Thales para que possa interagir com a gente. Ele já solicitou participação e agora eu já estou autorizando ele a participar conosco. Espero que ele esteja aí nos acompanhando, assistindo. Ele com certeza acompanhou aí esses discursos, né, da Elis, importantes a respeito dos novos projetos do nosso complexo de saúde. Ó, ele chegou aí já. Doutor Thales, muito boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá falando da sua residência? Estou falando de casa. Bacana, perfeito. De isolamento forçado. Ah, é? Tá certo. A doutora Fernanda mandando um elogio para mim. Tá cada dia melhor, viu, Rubens? Obrigado, doutora Fernanda. Obrigado.
a gente vai praticando aqui aos poucos e tenta oferecer o melhor para todo mundo, né? Doutor Thales, eu estou aqui com o doutor Luiz Venâncio já, ele está ali coladinho assistindo a gente, e eu já vou pedir ele que ocupe aqui o meu espaço. Nós estamos aí com todos os cuidados com relação à questão da Covid-19, né? Então eu vou ceder meu espaço para que ele possa interagir com você a respeito desse importante assunto, que é a CVC, que a Elis já até começou a falar, e aí vocês vão discorrer a respeito de vários assuntos relacionados a isso. A gente esteve conversando um pouco mais cedo, e aí a gente vai falar sobre a relação do AVC com o coronavírus, os fatores de risco, os tipos de AVC, os meios de prevenção, a epidemiologia e também, claro, sobre a unidade de AVC que está em implantação aqui no hospital. Então, enquanto o doutor Luiz Venâncio ele ocupa aqui o meu lugar, eu gostaria que você, doutor Thales, se apresentasse para todo mundo, falasse um pouco aí da sua trajetória profissional, tá bom? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Thales, sou neurocirurgião, sou formado no Hospital da Baleia, de Belo Horizonte, e estou aqui em Divinópolis desde fim de 2013, início de 2014. E é um prazer trabalhar aqui no complexo, na região, e temos visto o crescimento importante desse hospital. A gente chegou num momento de crise, praticamente toda a equipe, né? O hospital estava praticamente falido, passamos muitas dificuldades na época, sem receber, sem estrutura para trabalhar, e isso melhorou muito. Hoje em dia, um hospital de referência para a região e para toda Minas Gerais, talvez, né? E aí, doutor Luiz Venâncio? Boa noite a todos aí, os ouvintes. Tentar falar aí um pouco aí do AVC hoje, pelo menos de uma forma geral, e apresentar nossa proposta, né, nesse futuro próximo aí, que certamente vai revolucionar o tratamento de AVC na região. Vamos começar falando um pouco desse... Todo mundo já ouviu falar, já teve gente próxima, ou sabe alguma coisa sobre o AVC, né? O termo AVC, que é popularmente conhecido acidente vascular cerebral, mas anatomicamente talvez a gente neurologista fala mais AVE, é o acidente vascular encefálico. A diferença é anatômica mesmo, que abrange parte, por exemplo, do cerebelo e do tronco encefálico, que não é do cérebro. Então fala AVE, que consegue abranger mais, é mais amplo anatomicamente as regiões. E ela é considerada, segundo os dados do Ministério da Saúde, a segunda causa principal de morte mundial, só atrás de doença cardiovascular, os infartos. E daí que a importância com a população cada vez conseguindo atingir idades mais avançadas, envelhecendo cada vez mais. A questão de fatores de risco também aumentando mais. Então, o AVC tem se tornado cada vez mais prevalente. Então, desde 2012, se não me engano, que saiu a portaria do Ministério Público, tentando criar essa linha de cuidados de AVC, que ela é atrelada à nossa rede de urgência, de atenção de urgência e emergência, para tentar melhorar, fazer estratégias para tentar conseguir tratar e captar esse paciente o mais precoce possível, para conseguir mudar a evolução dessa doença. Então, é uma causa elevadíssima de incapacidade, de invalidez e de morte, que se a gente conseguir atuar tanto na prevenção, mas depois que já ocorreu, conseguir fazer um tratamento de mais qualidade e um cuidado melhor, esse paciente tem mais chance de conseguir voltar à função e ter uma sobrevida maior, né? São dois grandes tipos assim, de AVC que a gente tem. São os AVCs isquêmicos e tem os AVCs hemorrágicos. Os AVCs isquêmicos são muito mais frequentes. São 85% dos casos de AVC são os AVCs isquêmicos. É onde que um coágulo ele entope um vaso e o cérebro que é irrigado por esse vaso, ele morre. Ele perde a função, perde a glicose e o oxigênio que o cérebro leva, que o sangue leva. E isso é uma isquemia. Aí, do outro lado, tem os AVCs hemorrágicos, é onde que um vaso se rompe lá dentro do cérebro e derrama sangue lá dentro do cérebro. E são 15%, são mais raros, mas, ao mesmo tempo, tendem a ser com a evolução mais grave e com um prognóstico pior, uma mortalidade maior. E é dentro desse AVC hemorrágico
que tem os dois tipos. Os que são relacionados com pressão alta, são os hipertensivos, e os que são também os que estão de aneurisma cerebral. Então, está dentro desses aí. A localização do sangue é que muda, do aneurisma cerebral é no espaço subaracnoide, e os AVCs hipertensivos, geralmente, eles são dentro do cérebro. E aí o tratamento muda. Então, um pouco sobre o AVC, vocês podem ficar à vontade aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, pode... Eu vou falando aqui, quem tiver perguntas aí, vocês vão interrompendo a gente aqui. E são os fatores de risco do dia a dia, nossos básicos, que ao longo do envelhecimento que vão aparecendo, né? Do tipo pressão alta, diabetes, cigarro, sedentarismo, etilismo, uso de anticoncepcional em alguns casos, abuso de álcool, droga, né? Então, isso tudo é fator de risco para o AVC. E é aí que a gente tem que agir na prevenção. A pressão alta tende a aumentar a resistência vascular e favorecer o rompimento dos vasos, ou até formar trombos na parede dos vasos. O diabetes aumenta a viscosidade do sangue, então favorece também esse efeito trombótico. E com a idade, o sexo masculino tem uma ligeira preferência em relação ao sexo feminino. É mais comum no sexo masculino. Mas, em geral, não tem uma causa específica, assim, é multifatorial. Então, várias são os fatores causais. Geralmente é um somatório disso tudo, né? Quando ocorre AVCs em jovem, cada vez a gente tem visto mais, causas específicas têm que ser investigadas, né? Uma trombofilia, uma predisposição a trombos, ou uma doença cardiovascular, uma arritmia cardíaca, uma má formação cardíaca. Então, isso tudo merece investigação em pacientes que são jovens, que a princípio não têm um fator de risco bem definido. O Rubens chegou a comentar aí que a gente tem acompanhado alguns casos aí relacionados com o coronavírus. O coronavírus, a gente sabe que ele aumenta o potencial de coagulação do sangue, né? Ele é protrombótico, ele favorece a formação de trombos, além de gerar também um quadro inflamatório sistêmico, o que pode causar, às vezes, descompensações de doenças prévias, né? Descompensa a hipertensão, o diabetes. Então, isso tudo favorece o aparecimento do AVC. E a gente tem visto alguns casos aí em jovens fazendo AVCs tanto isquêmicos quanto hemorrágicos. E estima-se que cerca de 60% a 90%, dependendo do tratamento, a gente consegue, dos casos, a gente consegue prevenir fazendo um tratamento dos fatores de risco, né? Então, a pessoa que tem uma arritmia cardíaca, por exemplo, se usar o anticoagulante, consegue prevenir cerca de 60% da incidência do AVC. Isso com outras medidas, né, comportamentais, de atividade física e hábitos, isso pode chegar até 90% de prevenção. Então, é muito importante esse trabalho preventivo. Agora, a partir do momento que o AVC foi instalado, hoje em dia, com a criação da sala vermelha, né, a sala de urgência, e com o SAMU, e isso a gente está tentando mudar. Essa linha de cuidados do AVC para a gente tentar chegar com o paciente aqui mais rápido para ser tratado. E é isso que muda o prognóstico. Então, só vai saber se o AVC é isquêmico ou hemorrágico depois que ele fizer uma tomografia. Então, começou com o sintoma do AVC, essa identificação do AVC que tem alguma coisa errada com o paciente, né? Tá com a boca torta, tá falando embolado, tá em confusão mental, em delírio, tá com paralisia de um lado ou dormência. Então, isso tudo são sinais de alerta que a melhor coisa a se fazer é chamar o serviço de emergência ou, porventura, às vezes, até levar de meios próprios, se for próximo,
para que seja iniciado precocemente o tratamento do AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico. E aí, à medida que ele é admitido na sala de urgência, a gente tem todo um protocolo com o tempo de cada ação que deve ser realizada e para ser entrado no devido tratamento. Então, o Luiz Renan vai falar aí dessa questão da unidade de AVC, porque com profissionais treinados para isso, com protocolos treinados, equipe da enfermagem junto, com toda essa rotina e tudo protocolado, virar hábito, o paciente não perde tempo desnecessário para realizar uma tomografia, para começar o tratamento específico, para começar o suporte dentro da unidade de AVC. Isso vai melhorar muito a evolução, o prognóstico, a reabilitação desse paciente já é feita toda dentro dessa unidade. E na nossa região, na Centro-Oeste inteira, são os 2 centros só, em Oliveira, no Hospital São Judas Tadeu de Oliveira, e aqui no São João de Deus, que vão ter esse suporte para atender esses pacientes. E aí, Venâncio? Até só complementando algumas coisas que o Thales falou aí, inclusive muito bem. Em relação até ao Covid, hoje a gente sabe que a doença está tão associada, né, ao AVC, que paciente chegando a uma sala de admissão hospitalar, né, a sala vermelha com AVC, sem alguns fatores de risco que a gente sabe que estão aí diretamente ligados ao AVC, obrigatoriamente esse paciente deve ser investigado da parte de Covid. Então, a associação que está hoje, né? Então, AVC oculto, né? AVC sem diagnóstico, num paciente sem uma causa aí, prévia, então a gente tem que chamar atenção aí para o diagnóstico de Covid aí se manifestando, abrindo o quadro aí com AVC. Eu acho que hoje o bate-papo é muito mais, é até difícil, né, a gente falar de AVC sem falar em estudo científico, que a gente tem uma gama de estudos aí que dá embasamento para a gente falar até com mais propriedade, assim, da importância que é a entidade. Sei que não é o contexto hoje aqui, mas talvez a mensagem do dia seria de conscientização mesmo, né? Então, nosso objetivo maior no AVC, além, lógico, do tratamento direto ali, né, com o paciente, é talvez conscientizar a maior parte da população aí da importância que é a doença, principalmente aí quando a gente fala em relação à identificação dela, porque é a partir daí que a gente consegue toda a cascata ali até chegar no tratamento. Então, o que a gente quer, uma equipe multidisciplinar, que a gente vem trabalhando dentro do hospital, então não é só o médico que é o protagonista aí desse tratamento, da situação, então tem toda uma equipe por trás, atrelada a esse sucesso no tratamento, desde a equipe de porta, inclusive, né? Todos os nossos colaboradores ali da portaria, identificando, chegando um paciente, às vezes chega jogado pelos familiares, assim, rapidamente na porta, identifica, chama a enfermagem identifica que é um AVC, aciona o médico de plantão, tudo aquilo ali, começando com o tempo que a gente considera fundamental para o tratamento do AVC, dali a gente aciona toda a equipe por trás que vem desde a radiologia para acionar parte de tomografia diagnóstica, enfermagem, farmácia, tudo isso tem que estar interligado. Então, eu estou introduzindo isso para a gente chegar na nossa grande importância aí, talvez um dos grandes adventos agora de evolução no tratamento do São João de Deus, que vai ser a unidade de AVC. Então, antes da gente começar a falar o que é propriamente dito o tratamento, né, dessa entidade, a gente tem que falar que nível de evidência 1A pela literatura não é só um remédio ou um dispositivo, uma cirurgia que você faz num paciente aí em janela, né, um paciente que está sofrendo um acidente vascular cerebral. A própria unidade de AVC, o paciente ficar dentro dessa sala, né, que a gente chama de unidade de AVC, é como se fosse um semi-CTI, digamos assim, é um tratamento semi-intensivo. Aquela unidade que trabalha um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, o médico, a enfermagem, enfim, equipe multidisciplinar, conforme foi falado, aquilo já é nível de evidência 1A. Então, aqueles pacientes que às vezes não receberam aquele tratamento inicial com remédio porque está fora de uma janela que a gente considera de tempo, que eu vou falar posteriormente, ou aqueles que não foram operados, eles sendo encaminhados para a unidade de AVC, eles já têm um benefício no tratamento e uma evolução aí
totalmente diferente de um paciente que fica, por exemplo, no hospital aí de menor complexidade. Sem dúvida nenhuma, o Thales falou muito bem aí da parte epidemiológica. Eu acho que para a gente dar firmeza no que a gente vem falando hoje, e até para a gente entender a importância, o AVC, além de ser a principal causa de incapacidade no mundo, a cada 6 segundos morre alguém de AVC, né? Então, isso daí é muito importante para a gente considerar uma doença que tem que ser vista mesmo, tem que ser estudada e tem que ser abordada. 100 mil pessoas no Brasil por ano morrem de AVC, ou diretamente de complicações ligadas ao AVC. Então, a gente tem que saber identificar e a gente tem que agir de forma rápida. Tá? Então, o que a gente tem de evidência na literatura de tratamento? Eu acho que a parte de trombólise, que a gente chama, 2 tipos de tratamento são realizados no AVC. Ou a gente faz a lise do trombo, que a gente chama de trombólise, ou seja, dissolve o trombo dentro da artéria, ou a gente faz a trombectomia, que ectomia é um termo de retirada na medicina, então a gente faz a retirada do trombo que está dentro da artéria e de uma forma endovascular, né, de uma forma cirúrgica intervencionista. Mas para isso acontecer, tem alguns critérios aí que os estudos, né, por muitos anos, vêm demonstrando o benefício, inclusive revolucionando o tratamento do AVC. E desde 95 a gente já usa as medicações que dissolvem esse trombo dentro da artéria, são os chamados trombolíticos, né, ou alteplase e actilise. Esse trombolítico, ele era usado, né, desde 95, então não é tão novo assim, mas que ele vem mostrando sua capacidade e seu benefício a cada ano, juntamente, inclusive, com as outras modalidades de tratamento. Mas foi a partir de 2008 que a gente estendeu essa janela de 3 para 4 horas e meia. Então, a gente favoreceu um número maior de pacientes aí que conseguem chegar dentro desse tempo no hospital e já receber rapidamente essa medicação. Só reforçando aqui, a Elis Regina também comentou, inclusive queria até parabenizar, né? Eu acho que a gestão dela aqui frente ao hospital é unânime, assim, tanto da equipe médica, acho que todos os colaboradores, né? A gente hoje tem um hospital aí que está fluindo de uma maneira até muito mais do que a gente imaginou aí, em tão curto tempo. Então, eu queria parabenizar, eu acho que sem o esforço dela isso não seria possível. Então, como ela falou, outros hospitais aí também faz a parte de trombolítico venoso, mas a parte de AVC, propriamente dita, não é só medicamento, igual eu falei para vocês. Então, a gente tem que ter toda uma abordagem aí complexa, né, multidisciplinar para isso dar certo. A gente simplesmente administrar um remédio na veia, não necessariamente você vai ter um resultado satisfatório. Mas aqueles pacientes que chegarem no hospital até 4 horas e meia, eles receberão esse remédio para dissolver o coágulo da veia, né, da artéria do cérebro. E só fazendo um adendo, que isso é a minoria dos casos que consegue chegar apto para estar em janela de 4 horas e meia. Então, a grande maioria, o paciente volta a dormir, fica observando, acha que não é nada, que dormiu em cima do braço, que às vezes está falando embolado, coisa e volta a dormir, ou é encontrado pelo familiar e também já não sabe a hora do início, né? Então, a grande maioria das vezes ainda a gente não consegue fazer nenhum trombolítico. Então, por isso que é importante essa mobilização da conscientização pré-hospitalar, né, antes de chegar no hospital, para conseguir aumentar esse índice de começar a tratar os pacientes em janela, que muda completamente. E sem dúvida nenhuma, e falando até a respeito do pré-hospitalar, até foi bom você comentar que hoje eu acho que a gente tem talvez uma das melhores armas contra o AVC, que o pré-hospitalar da região, né, o SAMU, ele foi eleito o melhor pré-hospitalar de Minas Gerais, né, de efetividade, de agilidade e de condução de pacientes. Tem várias coisas aí associadas a esse mérito deles também, além da competência, mas a região aqui, as cidades, elas se interligam muito bem, elas têm uma rede aí, uma rodovia interligando, algumas até passando pela Fernão Dias, que é uma estrada aí que liga Belo Horizonte e São Paulo, fundamental. Então, isso para o pré-hospitalar foi muito bom e, sem dúvida nenhuma, para os pacientes, porque o pré-hospitalar funcionando bem, esse paciente chega até a gente de uma forma muito mais rápida e a gente hoje aqui está falando basicamente de tempo, né? Então, se o paciente chega num tempo hábil, ali num tempo rápido no hospital ali, para a gente, isso é fundamental, porque dali a gente inicia um tratamento específico e, conforme já havia falado, revolucionário. Então, a gente fazer um trombolítico venoso
E alguns casos, que hoje a gente já tem isso no hospital, eles são conduzidos até a hemodinâmica, mesmo recebendo esse remédio, se ele tiver uma obstrução de um grande vaso, que a gente chama, para a gente fazer também a retirada desse coágulo dentro da artéria. Eu sou neurocirurgião, também tenho uma formação vascular de neurointervenção. Essa cirurgia ela é feita através da virilha, né? A gente sobe com um catéter num ambiente que a gente chama de hemodinâmica. Então, é um setor separado do bloco cirúrgico, mas que também realiza cirurgias. Então, a gente consegue, através de um cateterismo, chegar até aquela artéria pequena, minúscula ali do cérebro e capturar esse trombo que está obstruindo. Logicamente, tem vários critérios para isso, mas o que eu tenho a falar em relação ao tratamento é que não há mais o que discutir, né? Desde 2015, a gente entrou no guideline da American Heart Association e hoje é nível de evidência 1A. Então, hoje, você não oferecer para o paciente uma retirada de trombo, né? Uma trombólise e uma retirada de trombo dentro da artéria dele, hoje você está fazendo uma má prática da medicina, né? E eu acho que isso daí tem que ficar bem claro para todo mundo. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentar, na região, oferecer o que há de melhor no mundo, né? Então, isso a gente já tem, toda a estrutura, ela já funciona, inclusive, porque a gente tem também a saúde suplementar, e isso eu faço rotineiramente. E o que a gente quer com a vinda da unidade de AVC, a gente mostrar para os gestores a importância que é esse tratamento, para a gente tentar oferecer isso também para os pacientes do SUS, tá? A parte de trombólise, que é o medicamento já é oferecido, e a gente quer ainda agregar essa parte mecânica de cirurgia, de retirada do trombo também para o SUS. Eu sei que tem toda uma questão aí financeira, né, uma parte burocrática envolvida, mas tem um estudo agora de 2020, de julho de 2020, que é o Resilience, um estudo inclusive brasileiro, para demonstrar o benefício dessa trombectomia, que é da cirurgia, nos pacientes do SUS. Então, o estudo ele foi montado pelo pessoal da USP com alguns outros participantes, basicamente para mostrar que o SUS vai gastar menos, apesar de ter um dispositivo caro ali sendo usado, a longo prazo com esse paciente. Então, um paciente que vai ser deshospitalizado muito rapidamente, as sequelas são mínimas. Então, um paciente que para o governo, né, enfim, em relação à saúde pública, ele vai custar menos. Então, o estudo ele foi interrompido no meio do estudo já com nível de evidência máximo. Então, acredito que num período aí curto de tempo, no futuro próximo, a gente já tenha essa obrigatoriedade, né, que tudo que é evidência 1A tem que ter no SUS, independente do custo. Então, o Ministério da Saúde vai implantar isso mais cedo ou mais tarde aqui também no nosso hospital. Então, eu acho que, assim, falando a respeito de todo esse assistencial, né, sem basicamente falar de estudos, a gente está bem embasado, tudo que a gente está fazendo aqui não é da cabeça de ninguém, está muito bem estabelecido na literatura, né, com nível de recomendação máximo, essa linha de tratamento. O que a gente está agora é trazendo essa linha de tratamento de uma forma complexa em termos de sistema, tanto de porta quanto de assistencial intra-hospitalar, unidade de AVC funcionante, com 10 leitos, com todos os profissionais ali dentro sendo exclusivos para o setor. Isso é uma exigência do Ministério da Saúde, a Elis Regina já providenciou isso. Então, um setor próprio, com enfermagem, fono, médico, fisioterapeuta, que só trabalha ali dentro. Ou seja, para dar exclusividade para aqueles 10 pacientes que estão ali naquele momento e para a gente ter aí um ganho, né, funcional importante em termos de recuperação. Talvez a gente Só possa falando comentar. da unidade, assim, a proposta da reabilitação desse paciente, do tratamento, né, começar a reabilitação já internado. A gente tem, talvez, aí uma média de custo pelo governo de 15 dias para fazer toda a investigação do AVC com o paciente ainda internado. Então, a gente faz toda a investigação de eletrocardiograma, de duplex de carótide, de ressonância, de anjo, se precisar, de tratamento cirúrgico, inclusive, em casos com necessidade. Então, todo esse período de reabilitação de fonoaudiólogo, de físio, para deixar o paciente mais pronto possível para ter alta, é isso que vai mudar o prognóstico, ter lugar para centros de referência para encaminhar o paciente para reabilitação, hospitais próprios de reabilitação, já tem esses convênios
do hospital. Então, a unidade diferente de um serviço hospitalar não exclusivo de AVC, de que tem a unidade de AVC, é em relação a essa abordagem multidisciplinar, que às vezes não se consegue, e tudo protocolado, né? A linha toda sequenciada, todos os passos sequenciados, o acompanhamento diário. Então, isso tudo às vezes a gente não consegue ter em outras unidades. Essa vai ser a grande diferença. E também vale ressaltar que a gente, de todos os trabalhos e estudos que a gente juntou aí, a gente confeccionou um protocolo, né, único aí para o nosso serviço, em termos de funcionamento, que vai, inclusive, ser o padrão que deve ser seguido também pela regulação pré-hospitalar. Então, foi um protocolo que a gente fez baseado em todos os estudos, o que há de recomendação máxima nos cuidados de AVC, e que ele agora vai ser reproduzido em outros hospitais, inclusive até de menor porte, para outros médicos também, vão ser oferecidos para todos os outros médicos da região e, sobretudo, para o SAMU, que é quem vai, a partir desse protocolo, encaixar o paciente no fluxograma do protocolo e dar para ele todo o suporte necessário. E outra coisa até interessante de falar em relação ao tratamento também, né? Eu brinco até, eu ponho esse slide sempre em aula, quando eu estou dando essa aula de AVC, até para a parte médica também. A gente tem hoje a trombectomia, né, o tratamento do AVC, um NNT, que é o número necessário de tratamento de pacientes para ser tratado, num maior estudo que tem recentemente, que é o Down, de 2,8. Então, isso é muito importante se a gente for considerar que você precisa, né, um número baixo de pacientes para ter o benefício, coisa que é mais importante hoje você fazer um tratamento de AVC, é mais efetivo, por exemplo, do que você desfibrilar um paciente que está em fibrilação ventricular, ou seja, que está numa parada cardíaca morrendo, que tem um NNT de 3. É mais efetivo você tratar um AVC hoje do que você dar um antibiótico para um paciente que está morrendo de infecção no CTI, que tem um NNT de 7, como é a mesma coisa o infarto do coração, tem um NNT mais alto do que o AVC. Então, isso tudo é para a gente falar que hoje AVC não é uma modinha, não é uma coisa que a gente está inventando aqui, né, fazendo uma coisa da nossa cabeça, igual eu te falei, não. Isso é tudo embasamento científico. Agora a gente vai só pôr em prática através dos nossos protocolos, que estão todos embasados cientificamente, com auxílio do pré-hospitalar, que é o SAMU, que é importantíssimo, a conscientização da população em geral. Isso não vai ser fácil, mas a gente vai fazer um trabalho árduo aí de explicar, orientar o que seriam os sinais e sintomas de AVC, para a gente receber esse paciente rapidamente e conseguir tratar. Esse treinamento das outras unidades e da regulação, que é o SAMU, que é importante, que tem alguns critérios assim que é difícil para começou com sinal em casa, obviamente vai chamar o serviço pré-hospitalar. Agora, nos hospitais de menor porte, para conseguir transferir para essa unidade, é que se qualquer quadro, às vezes, vier e chegar aqui e não ser um AVC e ele ocupar esse leito, é um prejuízo para o paciente que estaria precisando, né? Então, tem que tomar muito cuidado nessa investigação, no diagnóstico efetivo do AVC mesmo. Então, paciente que já é acamado, paciente muito idoso extremo, que às vezes é difícil de identificar os sintomas, e às vezes prostra, né? E pode ser por uma glicose baixa, pode ser por outro motivo que não seja um AVC. Então, esse treinamento para o paciente não ser encaminhado indevidamente para cá também vai ser importante, né? Para a gente conseguir receber exatamente os pacientes que terão benefício de permanecer na unidade. E aí, pessoal, alguma pergunta? Talvez tenha algumas perguntas na... A Elisa até comentou, complementou aquilo que eu falei da parte da unidade de AVC, em partes técnicas mesmo, só para vocês entenderem como que é complexo você ter essa unidade, com todas as exigências do Ministério da Saúde, mas aquela coisa, a equipe maior de enfermagem para leitos de cuidado de AVC, que é um técnico para cada 4 pacientes. Então, seria, como são 10 leitos, seriam 3,3 pacientes por profissional. Então, uma demanda muito maior, uma exigência muito maior.
enfermeiro 24 horas, fisioterapeuta tem que ser exclusivo para os 10 leitos, não pode trabalhar fora dessa unidade naquele momento, né? Então, assim, tudo exclusividade justamente por quê? Porque é uma unidade que tem que ter um empenho máximo, que é dali que a gente consegue tirar o paciente que saiu, que entrou no hospital sem mexer e às vezes sai andando, né? Então, é muito importante. Tem uma outra dúvida aqui, Thaís Botelho, Thales também aí quiser responder. Aí ela está perguntando se pode apresentar algum sintoma em comum que não seja muito frequente e um sinal de alerta aí. Você quer responder aí? Tá? Pode. Toda mudança comportamental, o paciente saiu do estado normal dele, deve ser levantada essa suspeita, né? Que alguma coisa não está normal. Tem uma escala, um protocolo que a gente fala, protocolo de Cincinnati, que é de pré-hospitalar, que fala sintomas motores exclusivos, né? Que é o desvio da rima, uma paralisia, uma dormência nos membros e um distúrbio de fala, que são os sinais mais grosseiros. Mas déficits visuais, seja em um ou dois olhos, às vezes pode acontecer, perda de campo visual, uma cefaleia súbita, que não está dentro aí já falando dos aneurismas, né, dos AVCs hemorrágicos, uma cefaleia nova, uma cefaleia fortíssima, que não tinha precedentes, né? Então isso também tem que ser levantado uma suspeita. Sintomas de alteração e rebaixamento do nível de consciência são mais raros, mas podem acontecer. Já encontrar o paciente, às vezes, desacordado ou em coma. Paciente que já é epilético, às vezes, já familiar mesmo já desconfia que é crise convulsiva, por exemplo, não vai desconfiar de AVC. Mas quem nunca teve história prévia e tem uma crise convulsiva, por exemplo, também ter que levantar o alerta, né? Se ele não recupera rapidamente da crise. E períodos confusionais, isso a gente tem que ter muito cuidado, que confusão mental é uma causa muito comum a outras comorbidades também. Então, às vezes em idoso, desidratação, infecção de urina, outras coisas podem simular um AVC, porque prostra, fica apático o paciente, né? Bradipsíquico, pensamento lentificado, fica prostrado, para de comer. Então, isso tudo também, primeira coisa a pensar que se pensam, né, é AVC. Então, muitas vezes, os pacientes chegam encaminhados para cá, mas você vai ver, às vezes é uma desidratação, às vezes são outros casos. Então, tem populações específicas que a gente tem que ficar mais de olho. Isso num jovem, por exemplo, prostrado, é mais incomum. Uma desidratação, uma infecção de urina causar uma prostração, sim. Então, isso é mais na população idosa. Então, às vezes, fazer o rastreio mesmo, levar para o hospital direto, às vezes no hospital, na UPA, que seja, conseguir fazer o primeiro atendimento, fazer o rastreio inicial e realmente não achando outras causas, sendo uma suspeita forte de AVC, encaminhar para um centro onde tenha tomografia e possa começar o tratamento imediatamente. Tem uma outra pergunta aqui da Mag Mourão. Inclusive, eu até tomar a liberdade de eu mesmo responder, Thales, porque isso me interessa e ela perguntou se agora tem MAV, quem tem MAV vai ter tratamento aí no hospital. Então, a gente já trata MAV, já tem um tempo aqui, né? Infelizmente, a gente não tem todo o recurso que tem de tratamento para MAV para o SUS, né? Mas a parte de saúde suplementar integralmente, o paciente da MAV, ele pode ser embolizado, que é o tratamento endovascular, complementado, inclusive, para cirurgia aberta, né? Mesmo da parte vascular, a gente faz ambas as modalidades aqui, eu e os meninos também. O que a gente quer agora é implementar a parte de tratamento endovascular para o SUS. Talvez isso seria o maior ganho assim para a região. Hoje a gente tem um único lugar que faz isso para o SUS, basicamente, que é o Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte. Pouso Alegre, que era uma outra referência, que eles conseguiram credenciamento, que isso daí é muito mais uma força política do que vontade propriamente dita. Eles tinham essa referência vascular, então eles faziam tratamento endovascular pelo SUS, perderam o credenciamento por algum motivo, agora recente. Talvez aí, tá, Elis, tá uma dica aí, eu acho que para a gente passar à frente e ser uma referência no estado, quando você cria referência, vem pacientes de outra macro, né, do norte de Minas, do sul de Minas, então seria a gente conseguir implementar a parte endovascular para o SUS. Se a gente fizer isso, realmente aí a gente está fazendo uma abordagem integral no que há de melhor aí no âmbito do tratamento aí dessas doenças.
Tem uma outra pergunta aqui, que tipo, da Márcia Matar. Agradeço até a pergunta aí, Márcia. Uma colega nossa lá de Oliveira, da enfermagem, muito competente, inclusive. Trabalha em CTI, está acostumado com pacientes de AVC. E uma pergunta dela até bom para a gente esclarecer que tipos de pacientes ficariam nessa unidade de AVC. Então, assim, a gente considera, o Thales falou isso antes, né, na apresentação inicial, todo paciente que entra com AVC, até que se prove o contrário, vai para a unidade de AVC até ele ganhar o seu caminho. Então, se ele é um AVC isquêmico ou hemorrágico, não importa, ele vai para a unidade de AVC. Se o paciente tem 85% das vezes, vai ser um AVC isquêmico, né? Então, basicamente, ele vai ficar nessa unidade fazendo um tratamento integral ali. Mas um paciente menor, a minoria das vezes, vai ser 15% delas, vai ter um AVC hemorrágico. Os AVCs hemorrágicos, quando você tem um sangramento intracraniano, né, um intraparenquimatoso, ou que seja subaracnoide, que é típico de quando um aneurisma, que é um saquinho mal formado na artéria, rompe, esses casos em especial, ele tem tratamentos específicos, inclusive de cirurgias, às vezes imediatas. Então, esse paciente que é identificado dentro da unidade de AVC com portador de uma doença diferente de condução daquele setor, que a gente dali transfere para o setor responsável, seja o bloco cirúrgico, o hemodinâmico e depois um CTI. A unidade de AVC, o intuito maior, a gente tem uma abordagem ali multidisciplinar e completa do paciente, mas aquilo não é um CTI. Tanto é que não é exigência do Ministério da Saúde que tenha respiradores em todos os leitos do setor. Então, o que a gente quer ali é fazer uma assistência integral. Identificou pacientes com doenças mais graves ou que exigem cirurgias imediatas, o paciente sai dali e é transferido para o bloco cirúrgico, que seja hemodinâmico, igual eu havia falado, e depois é conduzido para o CTI. Mas até que se prove o contrário, é AVC, vai para a unidade de AVC. Eu não estou vendo essas perguntas, não. Eu estou com o computador aberto aqui e, na verdade, tem bastante pergunta. Estou pondo umas que fica mais para a gente conseguir esclarecer melhor, até em termos de conscientização. Tem bastante, é muito legal você fazer uma live assim, para a gente conseguir conversar com o público em geral e receber vários carinhos aí, né? Se a gente vê por mensagem, já que você não está vendo, mas tem muita mensagem de paciente administrador, tem muita mensagem para você, para mim, toda a equipe. É muito bacana. Obrigado, não estou vendo. Libera aí, Rubens. Libera aqui para eu ver, pô. A transmissão, como você está participando como convidado, não é possível, mas pode ter certeza que a gente te encaminha aí. Daqui a pouco, na verdade, Depois eu vejo. O discurso, a gente dá uma passada aí nos elogios, nos comentários aí do pessoal, tá? Inclusive, a gente está numa live de AVC e tem gente agradecendo muito que você curou a hérnia de disco dela. Então, só para... tem um aqui que eu acho que a gente já respondeu, mas qual que é a indicação de trombolizar o paciente? Essa é importante, assim, é mais para a área médica, né? Mas eu acho que é importante até para falar de uma forma geral. A trombólise, ela exige todo um checklist que a gente faz desde a chegada do paciente. Então, o tempo é fundamental. Então, é a partir do tempo que a gente vai enquadrar esse paciente no checklist. Então, esse checklist inclui algumas coisas básicas, inclusive a gente afastar se o paciente é um potencial complicador de sangramento. Então, pacientes que tiveram cirurgias recentes, pacientes que tiveram traumatismo craniano com contusões cerebrais recentes, é um paciente que já usa algum tipo de medicamento que raleia o sangue dele, Marevan, Xarelto, Eliquis, qualquer um desses tipos que a gente chama de anticoagulante. O AS e o clopidogrel, apesar de ralear o sangue, ele não seria uma contraindicação a usar esse remédio que dissolve o coágulo da artéria, né, o trombolítico. Mas é uma série de quesitos que a gente segue, cumpre isso daí rigorosamente e uma tomografia de crânio. É a partir dali que a gente vê se o paciente tem uma imagem de sangramento ou até uma isquemia já toda estabelecida. Se a pessoa já tem um infarto cerebral grande no cérebro, os trabalhos mostraram que o risco, né, para uma classificação que a gente chama de ASPECT,
se ele tiver um aspect baixo, o risco de você aplicar esse remédio, o paciente ter uma complicação de sangramento é muito alto. Então, logicamente, a gente quer ajudar, mas sem adicionar riscos ao paciente. Então, a gente segue rigorosamente os protocolos para a gente ter um percentual de complicações, digamos assim, baixo. E é isso que a literatura recomenda, tá? Por que o tratamento é tão efetivo? Porque ele está muito embasado em protocolos, cientificamente falando, do que já deu certo e o que não deu. Então, a gente seguindo esse checklist num paciente enquadrado ali na chegada, num tempo hábil, a gente consegue definir ali os que receberão ou não essa medicação. Mas quanto mais precoce, melhor. É tolerado fazer o trombolítico até 4 horas e meia. Mas, assim, estima-se que perca cerca de 2 milhões de neurônios a cada minuto. Então, quanto antes fizer, tempo é cérebro, né? Então, quanto antes fizer o trombolítico e o tratamento inicial, melhor, com a tolerância até 4 horas e meia. Mas, com certeza, a eficácia da trombólise com 4 horas é diferente de com 1 hora de ictus. E, inclusive, tem uma mensagem muito bacana até de um professor lá de São Paulo, né, que ele, quando ele dá aula, ele põe que o tempo é cérebro, né? Então, apesar de ter todos esses estudos falando de tempo, até 4 horas e meia, tem muitos agora estendendo a janela de 4 horas e meia para 6 horas, por exemplo, se você tiver uma ressonância, e a ressonância, como tem um nível de detalhe muito maior, ela consegue definir para a gente uma área de perda muito maior do que aquilo que já foi isquemiado, digamos assim, perdido. Esse paciente, às vezes, recebe também um trombolítico, fora da janela dita como 4 horas e meia. Então, o que a gente está aqui é basicamente falando o que seria o tratamento, mas a gente tem uma série de estudos aí que a gente consegue encaixar alguns pacientes também, inicialmente não elegível para o tratamento com trombolítico de 4 horas e meia, mas às vezes ele se enquadra em algum outro estudo que também vai receber ou remédio ou tratamento direto cirúrgico, né? Então, isso é importante. Mas, logicamente, se você pegar um paciente que passou mal em casa, paralisou a boca, falou embolado, parou de mexer, né, que a gente chama de esquecer um lado do corpo, mudou o comportamento do que ele é, então esse paciente chegando no hospital, minutos depois, e recebendo o remédio, recebendo o tratamento, pouco tempo depois do ictus, né, do momento que ele iniciou o déficit, e esse paciente, sem dúvida nenhuma, ele vai alavancar na frente dos outros, né? É um paciente que vai certamente ter um benefício maior do tratamento. E isso é muito gratificante para a gente. Não é só que a gente quer chamar a população, conscientizar para conseguir tratar, enfim, e ter mais estatística, não é isso. A gente é grato pelo tratamento que é instituído também, porque a gente vê a melhora na nossa cara. Então, eu já cansei de ver paciente chegar sem mexer, a gente chama de paresia, para de mexer um lado do corpo inteiro, recebe o remédio, vai para a mesa de cirurgia, às vezes consigo tirar o trombo, o paciente na mesa de cirurgia, ele começa a mexer novamente. Então, isso assim, para o médico, isso aí talvez o melhor, né? O melhor preço do tratamento é isso. Então, os que não se beneficiam em termos de sair completamente sem déficit neurológico do hospital, pelo menos eles diminuem aqueles déficits e uma fisioterapia, uma reabilitação posteriormente consegue enquadrar esse paciente de novo em termos funcional, aí, de volta ao trabalho, enfim, ter uma vida aí independente. Chamada zona de penumbra, né? Consegue salvar essa zona de penumbra. Às vezes o paciente chega com uma área menor de isquemiada, sem que já tem uma área bem maior de extensão comprometida com baixa oxigenação. Então, se você consegue tirar o trombo, essa área de penumbra, ela é salva. Então, você consegue salvar e evitar um déficit maior. Por mais que saia, às vezes, com uma sequela pequena, mas você consegue evitar um déficit maior. Tem mais aí? Porque tem uma perguntando aqui, a Lídia, porque o risco de ter um AVC recorrente é maior. E aí a importância de prevenir e tratar após o primeiro, né? Sim, eu acho que assim, o AVC ele está muito associado, a gente está falando AVC aqui, todo mundo está sujeito a ter um AVC, a gente sabe que isso não escolhe a idade, qualquer um, até uma criança, dependendo se ela tem uma malformação ou tem uma doença que predispõe a AVC, ela pode ter um AVC.
Mas, logicamente, que AVC, a prevalência maior é na fase adulta, né, idosa. Então, a gente está falando aí de fatores de riscos como aterosclerose, que é placa de gordura nas artérias, doenças do coração. Então, geralmente, o AVC é uma doença mais atribuída ao idoso. Então, um paciente idoso com várias comorbidades, pressão, diabetes, aterosclerose, enfim, essas doenças, ele tem uma predisposição maior a recorrer com AVC. Né? Então, teve um AVC, meu avô teve um AVC e no ano seguinte teve outro, enfim, teve outro até morrer. Isso pode acontecer, né? Tem pacientes que eles são tão graves em termos de vasculopatia que a gente, mesmo instituindo o tratamento adequado, o paciente pode ter recorrência do AVC. Não é a grande maioria. A maioria, você se apresentou com AVC, identificou bem o problema do AVC, aquele problema foi abordado, a pessoa vai viver bem, né, sem ter outro AVC aí futuramente. Tem uma pergunta complexa aqui para você, Thales. Da Luciana, ela tá enfermeira que trabalhou com a gente lá no Hospital Evangélico de Belo Horizonte. Furquim. É muito bacana, né? Que tem um pessoal que não está hoje aqui em Divinópolis, inclusive em Belo Horizonte. Tem muita gente de Belo Horizonte aqui também Das online, antigas. das antigas aí, colegas que já trabalharam com a gente, isso é gratificante. Como pensam, então ela está perguntando, como pensam em unir a unidade de tratamento terciária à unidade primária, para essa educação de identificação e atendimento tempo padrão ouro? Isso eu acho que é o mais importante, é a conscientização. Igual é o infarto, né? Você falar em infarto, assim, em uma unidade, rapidamente a mobilização de transferência para o paciente, onde tem uma hemodinâmica que vai trombolizar o paciente rápido, essa rotina que o infarto cardíaco já tem, ainda não existe para o cérebro, né? Ah, não, você passa numa UPA, por exemplo, isso aí é só mais um AVC, tá só um AVC ali, então não tem que transferir, não tem urgência, se perde a janela, por exemplo, de trombólise, o paciente torna-se mais um ali. Então, conseguir identificar precocemente nas unidades primárias, para o serviço pré-hospitalar, conseguir trazer para as unidades de referência, isso é ótimo. Agora, tentar criar essa conscientização da importância do AVC, que não é só a trombólise, e sim a reabilitação toda, a investigação, porque quantos casos a gente pega assim em consultório, às vezes, o paciente, não, já tive 2 AVCs, tem 60 anos, já teve 2 AVCs. Mas você fez os exames para investigar o que foi que aconteceu? Não, não fez nada, não. Então, às vezes, o paciente teve um AVC, a sequela foi pequena e ficou por isso mesmo. Então, ele vai continuar fazendo o segundo, às vezes faz o terceiro. Então, dar importância devida para o AVC, que até para a gente, às vezes, neurocirurgião, nem a minoria dos casos que tem que operar, né? Então, mas sabendo dessa epidemiologia tão prevalente no nosso meio, assim, não dar importância devida para isso, isso é um grande erro, né? Então, tentar melhorar a assistência, tanto primária, secundária e terciária, que é a gente aqui, é fundamental. Então, acho que criar esses centros de referência aqui na nossa região, cada região vai ter um centro de referência, que serão as unidades de AVC, onde todos os pequenos centros, às vezes, vão mandar para cá, para a gente conseguir dar assistência integral ao paciente. E é por isso que é importante vir o paciente correto para cá, a identificação correta para cá. Então, talvez, respondendo sua pergunta, Luciana, no serviço primário, na atenção primária, identificar o AVC talvez seja o mais importante, e mais importante ainda é a questão prevenção, né? Controlar bem a pressão, controlar bem o diabetes, estimular, acessar tabagismo, etilismo. Então, isso tudo talvez seja mais importante para que aí sim tenham mais vagas no setor terciário para atender todo mundo, né? Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? A gente vê ali cada médico se esforçando para conscientizar a população de uma forma geral. Hoje a gente já disponibiliza um tanto de informação pela internet. Hoje é fácil, né, o paciente acessar informações básicas que tem aí de forma até bem consistente na internet.
Mas, logicamente, que isso daí é um trabalho que demanda o tempo, do jeito que o infarto conseguiu ganhar o seu espaço. Eu acredito que o AVC não vai demorar muito também para conseguir, até porque não é uma doença tão menos importante, né? Pelo contrário, a gente falou aí da que mais deixa incapaz os pacientes depois aí de um evento desse. Então, acho que é conscientização do próprio posto de saúde. A gente aqui, inclusive, dentro do hospital, que já é nível terciário, a gente vai ter um treinamento para todos os colaboradores, que não só dos que trabalham na unidade de AVC, mas os outros também ali diretamente ligados, na sala vermelha, no pronto atendimento, CTI. Então, a nossa equipe ela vai fazer um treinamento em módulos, né, de toda abordagem multidisciplinar desse paciente. Então, você vê que não é um trabalho, não é pouco trabalho, né? Pelo contrário, é um empenho grande. O que pode ser aberto para a parte assistencial de outros lugares, de outros hospitais, às vezes, de hospitais primários, esse treinamento e treinamento de identificação e abordagem em cada nível de atendimento, que eu acho que pode ser aberto depois no futuro para toda a parte assistencial, enfermagem, fisioterapia, fono, tudo, né? Sim, não, esse a gente vai fazer o treinamento nosso da unidade, mas como é uma aula, isso daí vai ser passado também, né, para outros serviços, né? Isso daí a gente vai fazer de uma forma de simpósios, né? Seja ele até patrocinado pelo próprio hospital ou pela prefeitura de Divinópolis, que é a grande interessada nisso da região, como a cidade, né, de maior porte da região. Então, é um trabalho de formiguinha, igual eu te falei, a gente está começando dentro do hospital para quem está fazendo assistência direta ao paciente, mas isso vai se estender fora do hospital, para a rede primária, inclusive, pós-saúde, eles podem também ter os nossos protocolos impressos e pregados à parede, né, como tem em outros hospitais e outros unidades menores do próprio infarto. Então, o que a gente quer fazer, numa analogia grosseira, é fazer o que o infarto fez, né, há um tempo atrás. Então, agora a gente está implementando esses cuidados, a linha de AVC, para daqui para frente trabalhar de uma forma até conjunta com as doenças cardiovasculares, até porque elas se unem também em algum momento aí da condução. Mas eu acho que basicamente é isso, né, para a gente não estender demais, né, eu acho que o tempo que foi concedido a gente aí da parte da equipe da Neuro, inclusive agradeço muito o convite. Eu acho que a equipe ela funciona muito bem em termos de muito homogênea, né? São pessoas altamente capacitadas. Eu acho que a gente divide por plantão, cada dia é um, mas sem dúvida nenhuma funciona de uma forma homogênea. Em qualquer dia que o paciente é admitido no hospital, ele está sendo recebido assim de braços abertos e da melhor forma possível. A equipe ela trabalha bem sincronizada, então um paciente que às vezes é do Thales pode ser operado por mim ou pelo Bruno, ou Guilherme, enfim, o Luiz Alberto, o Jairo. Então a equipe aqui trabalha para o paciente, né? Não tem um médico específico isolado que cuida isoladamente do seu dia. Então é basicamente isso, agradecer aí para a diretoria, todo o empenho também, da parte também da live aí, eu acho que é importante isso daí, a parte de conscientização começa com isso, né? Então isso é muito gratificante aí para a gente participar e dividir um pouco aí do conhecimento que a gente tem, mas que a gente vai cada dia mais aí, junto com os pacientes aí, tendo seu próprio benefício. Gostaria de agradecer aí também, muito obrigado pela participação aí do pessoal, obrigado pelo convite, Rubens, obrigado diretoria. Foi ótimo. Nós que agradecemos, viu, doutor? Agradecer você, né, por ter aí confiado no nosso projeto, tá conosco, não só nos procedimentos, mas, né, compartilhando conhecimento, como o doutor Luiz Venâncio disse aqui agora há pouco. E eu não poderia deixar de registrar as presenças e as participações aqui do pessoal que interagiu conosco. Foram muitas as pessoas. Eu posso te dizer com certeza que foi uma das lives que a gente teve mais ibope aí no nosso projeto Saúde em Pauta, lembrando que nós estamos aí na 23ª edição. Eu tinha algumas perguntas para você, para passar para você aí, só que acabou que vocês acabaram respondendo aí durante a live, então eu vou dedicar esses últimos minutos. Né? Não, e falaram bem, né? Foram didáticos para todo mundo aí. Então eu vou aproveitar a ocasião nesses últimos minutos e registrar aqui a participação das pessoas que mandaram elogios, perguntas, já que você não pôde ver daí. Depois mas, ó, a Carlinha
Carlinha Nica é o nick. Vou sempre falar o nick das pessoas, tá? O endereço da pessoa. Carlinha Nica, parabéns pela live. Muito obrigado, Carlinha. A Márcia Matar, equipe nota 10 mil. Isso aí foi bastante, né, Márcia? Obrigado pela participação. Regina Moraes, muito orgulho. Dr. Luiz Venâncio, obrigado pelo reconhecimento e carinho. É recíproco e verdadeiro. Dr. Thales, obrigado pelo seu cuidado, né? A Márcia Matar deixou aqui a mensagem. O nosso doutor Eduardo Gomes Matar também, dando os parabéns pela live. A Lu Furquim 777, façam mais lives, saudade de vocês e muito orgulhosa, viu? Sucesso sempre. Lu, todas as lives nossas ficam salvas aqui no Instagram do nosso Complexo de Saúde, também fica salvo lá no YouTube. Então, se você digitar lá Live Complexo de Saúde São João de Deus, você vai conferir os inúmeros assuntos que a gente sempre trata aqui às terças-feiras à noite. Parabéns pela live, muito boa, doutora Cristiana, endócrino. Muito obrigado, doutora. A Renata aqui mandou uma pergunta, foi esclarecido. Mais o que aqui de participação? Doutor Luiz Venâncio operou o meu pai, que teve um AVC, extremamente competente, disse a Janete Janetinha. Obrigado pela participação de vocês. Luiz Venâncio operou meu irmão 2 vezes no intervalo de 25 dias, sem nenhuma sequela. Cara, é fera. Eduardo Barbosa Souza. 25 dias, 2 vezes, hein? Que coisa. O que foi isso? Oi? Brincando aqui com ele. Sim. Esse caso, 2 vezes, 2 cirurgias em curto tempo. Pra gente lembrar desse caso. Isso, curto espaço. G. Moraes, 1954. Parabéns a toda a equipe do Complexo de Saúde pela iniciativa de esclarecimento ao público. Parabéns, admiro todos vocês da equipe da neurocirurgia do hospital. Excelentes profissionais, é o Anderson Afonso Araújo. Parabéns, doutor Thales, só tenho a agradecer a você por 2 cirurgias da Sabrina Sara. Lembra da Sabrina, sua paciente? Lembro. Quem mandou a mensagem foi a Rosana Manicure. Esse nasceu de novo. Esse aqui, Frederico Alisson Viana, o doutor Luiz aqui está destacando uma pessoa que nasceu de novo, ele disse aqui. Eu nunca tive grande dor de cabeça, tive um rompimento de um aneurisma andando de bike e fui salvo por esses anjos maravilhosos. Só agradecer e pedir a Deus sempre por eles. É o Frederico Alisson Viana. Muito bacana. Falamos já sobre o AVC isquêmico, transitório. A Elis, né, registrou aqui presença também. Além de extremamente competente, a melhor equipe de neuro que conheço. A equipe também é linda, parceira. Isso aí, Elis. Muito bem. Bom, foram esses comentários. Tem alguns aqui também que foram no início da live. Alguns agora já publicaram anteriormente. Vocês arrasam, disse a Milene Alves. Parabéns pela live, doutor Luiz Venâncio. Só tenho que agradecer, Eliana Penido. Muito gratificante ouvir vocês, Frederico Alisson Viana. Equipe da Neuro excelente, em especial o doutor Luiz Venâncio, que cuidou do meu pai, senhor Antônio. Tá lembrado dele também? É muito paciente, não sei como vocês conseguem lembrar dessas pessoas. Mas, enfim. Gente, muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso projeto Saúde em Pauta, que agora está com um novo formato, né? Como vocês podem perceber, a gente sempre vai trazer aí algumas novidades referente à questão do crescimento, evolução do hospital, junto à diretoria, né? Então, sempre eles vão estar aqui interagindo conosco nos primeiros minutos da live e trazendo também esse modelo sempre de levar conhecimento, informação a todos vocês, nossos profissionais. Então, mais uma vez, obrigado, doutor Thales, doutor Luiz Venâncio, por estar aqui conosco no nosso projeto, por acreditar em nós. E agora, a live volta daqui a 15 dias, possivelmente, para trazer aí a respeito de um novo assunto muito importante da área da saúde. Suas considerações finais, doutor Thales? Só agradecer mais uma vez, né? Foi um prazer falar. Estamos à disposição aí sempre e a equipe está aí preparada para qualquer emergência e pode contar com a gente. Perfeito. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco. Lembrando que a live fica salva aqui e no YouTube do nosso Complexo de Saúde São João de Deus a partir de amanhã, meia-noite, no primeiro minuto de amanhã, a gente vai disponibilizar essa live para que vocês possam compartilhar com amigos, familiares e aí expandir o conhecimento de todos referente a esse assunto de AVC. E muito em breve, novas informações a respeito desse serviço em nossos canais digitais, seja nas redes sociais e também no site,
E para finalizar, grande abraço aí, Rosária Batista, 26, Rosária, nossa colaboradora. Eu sempre encontro com ela aí, eu falo, hoje tem live, viu? Rosária, acompanhe com a gente. Muito obrigado a todos vocês, tenham uma boa noite e até o próximo Saúde em Pauta aqui no Complexo de Saúde São João de Deus. O Complexo de Saúde da sua, da minha e da nossa confiança.